Olá, bem-vindo a Desenhar. Que bom que você está aqui para a nossa terceira aula. O que a gente já viu? Primeira aula a gente falou sobre escala de desenho. Na segunda aula a gente aprendeu a configurar textos. E agora, na nossa terceira aula, a gente vai aprender a inserir os textos em escalas diferentes. Vamos começar? Então vamos lá, a gente vai colocar texto, né? Na aula anterior a gente formatou, vamos começar a colocar. Primeira coisa, observe se aqui, ó, esse ícone Show Annotation Objects, isso aqui está ligado, tá? Ele tem que estar ligado para o texto aparecer. Joia, vamos lá. Os textos que a gente criou na aula passada estão todos aqui, ó, dentro de Annotate, texto, e eles estão aqui, TP, TM e TG, ou texto pequeno, texto médio e texto grande. Vamos começar pelo texto grande? Só clicar aqui, só colocar corrente igual layer, tá, gente? Só clicar no nome TG. Então, texto grande primeiro, vou começar por ele. Vou lá no meu layer e coloco o layer que eu uso para texto grande. Eu uso P5 para texto grande. Isso varia de escritório para escritório, ok? Tem gente que usa P4, tem gente que usa P3. Eu vou usar P5. Vamos lá, mudei meu layer, coloquei lá, texto grande corrente. E agora eu vou escrever o texto grande aqui embaixo. Então vamos lá, tá? Então vamos escrever, vou no Annotate, vamos ver o que vai acontecer? Vou lá no meu texto, né, no Multiline, pode ser Multiline, Single Line, tanto faz, não tem problema, mas eu gosto muito do Multiline. Abro o meu espaço aqui e vou escrever meu texto. Layout, sempre com letra maiúscula, tá, gente? Não, ficou mínimo, ficou micro. Por que aconteceu isso? Vamos lá, vou apagar e vou explicar para vocês. Porque o texto, como que a gente usa o anotativo? Eu preciso indicar, o texto foi formatado com o tamanho que eu quero ele no papel. Então, na hora de escrever o texto aqui, eu preciso indicar em qual escala que eu vou imprimir. Então, antes de escrever o texto, eu venho aqui e mudo, ao invés de 1 para 1, porque a gente está desenhando 1 para 1, e é isso mesmo, no AutoCAD a gente desenha 1 para 1, e vai continuar desenhando, tá? Só que na hora de escrever o texto, eu tenho que indicar em qual escala que eu vou imprimir, 1 para 25. Então, antes de ir lá no texto, eu mudo a escala. Beleza, agora entro no Multiline, abro o espaço aqui, e escrevo meu texto grande, que eu vou escrever Layout, Close. Tá aqui meu texto lindo, bonitinho demais, né? Agora eu vou escrever o texto grande para o detalhe da torneira, tá? Bom, o detalhe da torneira, então eu já tô no texto grande, já tô no layer certo, mas eu não estou na escala certa. Então eu tenho que vir aqui e mudar para 1 para 10. Só isso. Vou no Multiline, escrevo aqui, det torneira. Nossa, Juliana, mas tem alguma coisa errada, esse texto ficou pequeno, esse texto ficou grande. Sim, e é isso mesmo, é isso que o anotativo faz. Ele já calcula pra gente esse texto de um tamanho que ao diminuir 25 vezes, ele vai ficar com o tamanho que eu quero no papel. E esse vai diminuir só 10 vezes. Vamos ver como é que isso ficou no layout? Olha lá, perfeitinho. Só que, vou chegar isso aqui pra cá, né? Não tá cabendo esse texto det torneira. Eu vou ter que diminuir. A gente movimenta, tá? O que eu posso fazer? Movimentar. Isso acontece demais, viu, gente? Que eu posso movimentar. Não, mas a viewport saiu do formato, tem problema não. Lembra que a viewport não imprime, tá? E esse aqui eu movimento, dando move. Movimento pra cá. Perfeito, excelente. Olha, aqui os textos estão do mesmo tamanho. E é isso que vai acontecer. Tem que movimentar mais. Movimentar mais um pouquinho aqui. É isso que tem que acontecer mesmo, tá? Voltamos lá no Model, vamos continuar. Vamos fazer um texto médio. O texto médio eu quero escrever aqui embaixo, escala. Então vamos com calma. Primeira coisa, vou mudar meu layer, não vamos esquecer de nenhum passo. Vou mudar meu layer, texto médio eu normalmente coloco no P3. Fique à vontade aí, cada escritório trabalha com um padrão. Coloco o P3, depois coloco texto médio. Então ao invés do texto grande aqui, eu preciso mudar para texto médio. Escala. 1 para 25, não pode esquecer nada disso, hein? E vou escrever aqui, escala 1 para 25. Perfeitinho, muito lindo. Agora eu vou escrever aqui, ó, no detalhe da torneira.
O que eu preciso fazer? Layer tá ok, o texto tá ok, eu preciso agora mudar a escala, 1:10. Vou lá no Multiline, abro esse espaço aqui, escala 1:10. Então, já coloquei texto pequeno, texto grande e texto médio. Texto grande e texto médio em escalas diferentes. Mas se eu voltar lá no meu layout, eu vejo que está perfeito, os dois estão com o mesmo tamanho. Ó, essa view post não tá cabendo aqui, ó. Vamos chegar pra cima? Vamos ver o que a gente consegue movimentar aqui. Ótimo. Isso aí. Agora eu cresço ela aqui, ó. Só pegar o quadradinho azul e crescer, tá? Não tem problema isso aqui, ó. Lembra que ela não imprime. Eu ainda tenho que ter espaço para cotar depois, né? Beleza, ótimo. Agora, para não falar que a gente não fez texto pequeno, vou colocar aqui uma especificação de projeção do armário, tá? Vamos com calma, tudo, passo a passo. Texto pequeno, tem gente que coloca no P1, tem gente que coloca no P2. Eu uso o P2, então vou colocar aqui P2. Layer. Mudo aqui agora para texto pequeno. E mudo aqui agora a minha escala para 1:25. Vou no meu Multiline. Eu podia escrever muito mais texto, né, gente? Mas é uma coisa rápida aqui, só para vocês aprenderem. Projeção do armário. Mover um pouquinho aqui para baixo. Pronto. Tá aí, ó, meu desenho pronto com os textos em escalas diferentes. Então, aprendemos a inserir textos em escalas diferentes. O outro problema é inserir cotas em escalas diferentes. Então, a gente se vê na próxima aula.